Empreendedor e empresário Bill Gates, nascido em 28 de outubro de 1955, e seu sócio, Paul Allen, fundaram e criaram o maior negócio de software do mundo, a Microsoft. No processo, Gates tornou-se um dos homens mais ricos do mundo. Em fevereiro de 2014, Gates anunciou que ele estava demitido como presidente da Microsoft para se concentrar em trabalhos de caridade em sua fundação, a Fundação Bill e Melinda Gates. Vamos conhecer mais sobre esse grande empresário. Em 1999, com os preços das ações em alta, a riqueza da Gates cifrou-se brevemente em 101 bilhões de dólares. Em 1997, Gates e sua família se mudaram para uma casa de 54 milhões de dólares e de 55 mil metros quadrados na margem do Lago Washington. Embora a casa sirva como um centro de negócios, é dito ser muito acolhedor para o casal e seus 3 filhos. Em 1987, um gerente de produtos de Microsoft de 23 anos chamado Melinda Frey chamou a atenção de Bill Gates, que estava com 32 anos. A Melinda, muito brilhante e organizada, foi uma combinação perfeita para Gates. Com o tempo, seu relacionamento cresceu à medida que descobriram uma conexão íntima e intelectual. Em 1º de janeiro de 1994, Melinda e Bill se casaram no Havaí. Após a devastadora morte de sua mãe ao câncer de mama apenas alguns meses após o casamento, Bill e Melinda demoraram algum tempo em 1995 para viajar e ter uma nova perspectiva sobre a vida e o mundo. Em 1996, sua primeira filha, Jennifer, nasceu. Seu filho, Rory, nasceu em 1999, e uma segunda filha, Phoebe, chegou em 2002. Junto com o trabalho realizado através de sua fundação, Gates, em novembro de 2017, revelou que ele estava investindo os 50 milhões de dólares de seu próprio dinheiro no Dementia Discovery Fund, e seguiria com mais os 50 milhões de dólares para empreendimentos iniciantes trabalhando na pesquisa de Alzheimer. Foi dito ser um assunto pessoal para Gates, que viu os efeitos devastadores da doença em seus próprios membros da família. Qualquer tipo de tratamento seria um grande avanço de onde estamos hoje, disse ele à CNN, acrescentando: o objetivo a longo prazo tem que ser cura. Ao mesmo tempo, revelou-se que uma das empresas da Gates havia investido os 80 milhões de dólares no desenvolvimento de uma cidade inteligente perto de Phoenix, no Arizona. Bill Gates cresceu em uma família de classe média alta com sua irmã mais velha, Christiane, e a irmã mais nova, Libby. Seu pai, William H. Gates Sr., foi um estudante de direito promissor, se um pouco tímido, quando conheceu sua futura esposa, Mary Maxwell. Ela era uma estudante atlética e extrovertida da Universidade de Washington, envolvida ativamente em assuntos de estudantes e liderança. Bill teve um relacionamento muito próximo com sua mãe, Mary, que depois de uma breve carreira como professora dedicou seu tempo a ajudar a criar as crianças e trabalhar em assuntos civis e com instituições de caridade. Gates se formou no Lakesid em 1973. Ele marcou 1.590 de 1.600 no teste SAT da faculdade, uma façanha de conquista intelectual que, durante vários anos, se gabava quando se apresentava a novas pessoas. Gates se inscreveu na Universidade de Harvard no outono de 1973, originalmente pensando em uma carreira na lei. Muito para o desânimo de seus pais, dentro de 2 anos, Gates abandonou a faculdade em 1975 para prosseguir seus negócios, a Microsoft, com o parceiro Paul Allen. No Lakesid Show, Gates conheceu Paul Allen, que tinha 2 anos de idade. Os dois se tornaram amigos rápidos, ligando seu entusiasmo comum pelos computadores, mesmo que fossem pessoas muito diferentes. Allen era mais reservado e tímido. Bill era festivo e às vezes combativo. Paul Allen permaneceu com a Microsoft até 1983, quando foi diagnosticado com a doença de Hodgkin. Embora seu câncer tenha entrado em remissão 1 ano depois com tratamento intensivo, Allen renunciou à empresa. Rumores abundam sobre por que Allen deixou a Microsoft. Alguns dizem que Bill Gates o expulsou
fracassou, mas muitos dizem que foi uma experiência que mudou a vida para além e ele viu que havia outras oportunidades em que ele poderia investir seu tempo. Em 1975, Bill Gates e Paul Allen formaram a Microsoft, uma mistura de microcomputador e software, embora a empresa tenha começado a ter uma base instável. Em 1979, a Microsoft faturou cerca de US$ 2,5 milhões e, aos 23 anos, a Gates colocou-se como chefe da empresa. Com sua perspicácia para o desenvolvimento de software e um senso comercial agudo, liderou a empresa e trabalhou como porta-voz. Após o desenvolvimento de software para a IBM, entre 1979 e 1981 o crescimento da Microsoft explodiu. O pessoal aumentou de 25 para 128, e as receitas aumentaram de US$ 2,5 milhões para US$ 16 milhões. Em meados de 1981, Gates e Allen incorporaram a Microsoft, e Gates foi nomeado presidente e presidente do conselho. Allen foi nomeado vice-presidente executivo. Embora sua rivalidade seja lenda, a Microsoft e a Apple compartilharam muitas de suas inovações iniciais. Em 1981, a Apple, na época liderada por Steve Jobs, convidou a Microsoft a ajudar a desenvolver software para computadores Macintosh. Foi através desse compartilhamento de conhecimento que a Microsoft estava desenvolvendo o Windows, um sistema que usava um mouse para dirigir uma interface gráfica, exibindo texto e imagens na tela. Isso diferiu muito do sistema MS-DOS orientado por texto e teclado, onde toda a formatação de texto mostrou na tela como código e não o que realmente seria impresso. Bill Gates rapidamente reconheceu a ameaça que esse tipo de software pode representar para o MS-DOS e a Microsoft no geral. A Gates anunciou em uma campanha de publicidade que um novo sistema operacional da Microsoft estava para ser desenvolvido e que usaria uma interface gráfica. Seria chamado de Windows. Em novembro de 1985, quase 2 anos após o anúncio, Bill Gates e Microsoft lançaram o Windows. Visualmente, o sistema Windows parecia muito semelhante ao sistema Macintosh que a Apple Computer Corporation havia introduzido quase 2 anos antes. Mais uma vez, a Gates aproveitou plenamente a situação e criou um formato de software que era surpreendentemente parecido com o Macintosh. A Apple ameaçou processar, e a Microsoft retaliou, dizendo que iria atrasar o envio de seu software compatível com Microsoft para usuários de Macintosh. A inteligência de Bill Gates permitiu que ele pudesse ver todos os lados da indústria de software, desenvolvimento de produtos e estratégia corporativa. Ao analisar qualquer movimento corporativo, ele desenvolveria um perfil de todos os casos possíveis e passaria por eles, fazendo perguntas sobre qualquer coisa que pudesse acontecer. Apesar do sucesso da Microsoft, Bill Gates nunca se sentiu totalmente seguro. Sempre olhando por cima do ombro para verificar a concorrência, a Gates desenvolveu uma força branca e um espírito competitivo. Fora da empresa, Bill Gates ganhou reputação como concorrente implacável. Várias empresas de tecnologia, lideradas pela IBM, começaram a desenvolver seu próprio sistema operacional, chamados DOS, para substituir o MS-DOS. Em vez de ceder à pressão, a Gates avançou com o software Windows, melhorando seu funcionamento e ampliando seus usos. Em 1989, a Microsoft apresentou o Microsoft Office, que incluiu aplicativos de produtividade de escritório, como o Microsoft Word e o Excel, em um único sistema que era compatível com todos os produtos Microsoft. Em um ponto, a Microsoft enfrentou uma possível interrupção de suas 2 divisões, sistemas operacionais e desenvolvimento de software. A Microsoft se defendeu, voltando às batalhas anteriores de Bill Gates com a pirataria de software e proclamando que tais restrições eram uma ameaça para a inovação. Eventualmente, a Microsoft conseguiu encontrar um acordo com o governo federal para evitar uma dissolução. Através de tudo isso, Gates encontrou algumas formas
formas inventivas para desviar a pressão com comerciais ligeiros e aparições públicas em feiras de informática durante as quais ele representava o Sr. Spock da Star Trek. Gates continuou a dirigir a empresa e sofreu as investigações federais na década de 1990.